Amém, glória a Deus. Vamos continuar nossos estudos aqui. Vamos falar de Jesus e a mulher adúltera. Jesus não demonstrou seu desdém para com a pena capital, ou recusa-se a aplicar a sentença veterotestamentária da morte a uma mulher apanhada em adultério. Cristo não lhe disse: vai e não pequeis mais. João 8,11, mas ordenou a pena capital para os adúlteros. Jesus perdoava, não é, portanto, mais cristão acabar com a pena capital e exercer o amor que perdoa. Primeira coisa a notar, procurar responder esta objeção, e que a passagem sendo considerada é textualmente suspeita, João 7,53 ou 8,11. É achada em lugares diferentes nos manuscritos antigos. Certamente interrompe a narrativa aqui. Leia João 8,12. Imediatamente após 7,53. Embora haja evidência textual sólida para questionar a autoridade dessa história, suporemos sua autenticidade para o fim dessa discussão. Na realidade, nada há nessa passagem contra a pena capital. Jesus declarou que nunca quebrou a lei de Moisés, Mateus 5,17. E não há prova aqui que o fez, pois ordena a morte somente se houvesse 2 ou 3 testemunhas oculares, número 35:30. Não havia ninguém aqui que alegasse, no fim, ser testemunha ocular, ou que quisesse levar adiante as acusações. Depois de todos eles terem saído, Jesus perguntou explicitamente a ela: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Na base de falta de testemunha, nenhuma sentença foi exigida. A mulher enfrentou o seu processo corretamente diante do Salvador. A cruz de Cristo é a graça perdoadora. Há outro argumento mais sofisticado contra a pena capital, que alega que, tendo em vista a cruz de Cristo e a graça perdoadora agora, nos tempos neotestamentários, o anticristão distribui a justiça como se Deus não tivesse dado perdão a todos os homens. Esta objeção sustenta que a pena capital é baseada no conceito subcristão ou pré-cristão da justiça, que é transcendido por uma moralidade neotestamentária da graça. Deus não deseja castigar os homens, muito menos com a pena capital. Pelo contrário, Deus quer perdoar os homens através de Cristo. Todos nossos crimes foram pregados à sua cruz. Efésios 2:15-16. A lei foi cumprida por Cristo no preceito e na penalidade. Mateus 15:17 e Gálatas 3:13. Visto que a justiça de Deus foi satisfeita pelo sacrifício de Cristo, não há necessidade dos homens pagarem a penalidade pelos seus pecados. Deus oferece o perdão a todos e por tudo. Basicamente, essa objeção à pena capital é baseada no entendimento errôneo da graça. Perdoar um pecado não rescinde automaticamente os resultados daquele pecado. Um bêbado que confessa o seu pecado não tem direito algum de esperar que Deus tire sua ressaca. Um motorista estouvado que danifica seu próprio corpo não deve esperar a saúde e integridade física anteriores à trombada. Imediatamente ao confessar, a graça de Deus cuida da penalidade do pecado do homem, mas nem sempre das consequências imediatas. Não vos enganeis, escreveu Paulo, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. Isso se aplica ao cristão quando os santos de Corinto abusaram da ceia do Senhor. Deus os visitou com doença e até mesmo com a morte. 1 Coríntios 11:30. Se o perdão do pecado também significasse a eliminação de todas as suas consequências, de certo os homens pecariam mais a fim de que a graça abundasse. Mas faz parte da graça de Deus que Ele nos ensina a não pecarmos mais. Realmente, a evidência mais clara de que Deus não elimina automaticamente os resultados dos pecados que Ele perdoa é o fato de que até mesmo os cristãos eles morrem. A morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, Romanos 5:12.
torna-se um cristão não cancela, tornar-se um cristão não cancela esta consequência do pecado. Até mesmo os melhores cristãos morreram como resultado do pecado perdoado. Estamos falando do pecado perdoado. Se a cruz não elimina automaticamente as consequências imediatas e sociais do pecado da pessoa, mesmo porque o crente, o cristão, embora ele receba o perdão de Deus, daqueles pecados terríveis de assassinato, de adultério, de homossexualismo, antes de ele conhecer o Evangelho, ele praticou, nós praticamos pecados de furto, disso e daquilo, de adultério, de fornicação, de prostituição, etc. Deus perdoa, mas quando a gente é batizado, a gente continua pecando. A gente peca, sim, com certeza. Pecados da ira, pecados de uma contenda, pecados disso, pecados de uma briga, pecados de uma afronta, de uma calúnia. São pecados. Nós não podemos voltar ao pecado da fornicação. Tem pecado de fornicação. Deus perdoa. Depois do batismo, perdoa. Se a pessoa se arrepender verdadeiramente, perdoa. Pecado do adultério, com certeza eu creio que Deus perdoa. Já o homem ter sido batizado, tanto com o batismo do João, como o batismo do Espírito Santo. Nós pecamos todo dia, mas nós temos que confessar o pecado a Jesus e deixar o pecado de lado. Se o perdão do pecado também significasse a eliminação de todas as suas consequências, de certo os homens pecariam mais a fim de que a graça abundasse. Faz parte da graça de Deus que Ele nos ensina a não pecarmos, mas realmente a evidência mais clara de que Deus não elimina automaticamente o resultado dos pecados que Ele perdoa é o fato de que até mesmo os cristãos morrem. A morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Romanos 5:12. E torna-se um cristão não cancela essa consequência do pecado. Até mesmo os melhores cristãos morre como resultado do pecado, o pecado perdoado. Se a cruz não elimina automaticamente as consequências imediatas e sociais do pecado da pessoa, logo a objeção à pena capital, baseada nessa premissa, cai por terra. Na realidade, há uma implicação mais séria a esta objeção inteira que precisa ser examinada. Há um tipo radical de dispensacionalismo, subtendido no argumento de que o sistema divino da justiça moral não é mesmo nos dois testamentos. Cristo não aboliu a lei moral do Antigo Testamento. Cada um dos 10 mandamentos é reafirmado no Novo Testamento. Mesmo debaixo da graça, é errado assassinar, mentir, furtar, adulterar. Quando o Novo Testamento declara que o cristão não está debaixo da lei, mas sim debaixo da graça, significa que a codificação e aplicação peculiarmente mosaica à nação de Israel dos princípios morais imutáveis de Deus foram cumpridos por Cristo. Isso, no entanto, não significa que as normas éticas incorporadas nos 10 mandamentos são abolidas pela cruz. A mesma lei moral básica da justiça divina de Deus está em vigor tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Nem Deus, nem a lei moral, que reflete a sua natureza, mudaram. E quanto a isso, nem o plano divino da graça mudou-se de um testamento para outro. No Antigo Testamento, os homens eram salvos pela graça mediante a fé, exatamente como o Novo Testamento. Romanos 4:6-7, Hebreus 11:6. Paulo declarou enfaticamente que há um só evangelho pronunciado o anátema, mesmo que o anjo que viesse pregar um evangelho diferente. Gálatas 1:6-9. Mas naquela mesma epístola escreveu que este evangelho fora pregado a Abraão, 3:8. Há uma só lei moral para os dois testamentos e há somente um plano de graça salvadora. Qualquer objeção à pena capital baseada numa mudança dispensacional ou na justiça de Deus ou na sua graça está biblicamente numa base muito duvidosa. A base lógica para a pena capital. Algumas das objeções sociais à pena capital baseiam-se no tanto no uso quanto no abuso do poder da pena capital. Mas o fato de que erros serão feitos por seres humanos falíveis na aplicação deste castigo não é um bom argumento para aboli-lo.
completamente. Os médicos cometem erros fatais, e assim também os políticos, mas estes erros não são bons razões para acabar com a prática da medicina ou do governo. O abuso do casamento mediante o divórcio injustamente não quer dizer que a instituição do casamento não é divinamente estabelecida. Muitos indivíduos cometem erros fatais, mas o seu julgamento falível não elimina a necessidade dos homens exercerem o bom juízo ao aplicarem a justiça social e moral. Naturalmente, a pena capital não deve ser executada. Ninguém que não recebeu um processo jurídico correto e cuja culpa não esteja além de toda a dúvida razoável. Do outro lado, aquele cujo crime é tão hediondo que exige a pena capital não deve ser poupada mediante alegação falaz que é injusta ou contrária à graça. Injusto não distribui a justiça, quanto a injustiça clama por ela. A administração da justiça é outra questão. O que é de interesse na ética normativa não é a aplicação errônea da justiça, mas sim o próprio princípio da justiça que às vezes exige a pena capital. Uma das implicações por detrás de algumas objeções sociais à pena capital é que o desumano ou injusto castiga os homens desta maneira pelo seu delito. A ação social para os criminosos não deve ser penal, mas sim reformadora. Argumenta-se. O conceito do castigo é subcristão ou bárbaro. Os homens civilizados devem procurar reconciliar os homens, mas não destruí-lo. Não há lugar para um castigo tão grosseiro entre os homens civilizados. Diz, reconhecendo-se a verdade, de que sempre que possível os homens devem ser reformados. Alguma inconsistência estranha nos argumentos supra contra a pena capital, primeiramente pressupõe-se um tipo bíblico de justiça para dizer que o conceito bíblico da pena capital é injusto. O padrão da justiça que exige a pena capital não pode ser usado para negar que o padrão exige. Segundo, há uma estranha mudança lógica no chamar a pena capital de desumana. Foi desumanidade na forma do crime que exigiu as consequências capitais. O ato desumano foi realizado pelo criminoso no ato do assassinato, não contra o criminoso na pena capital. O fato da questão é que a própria pena capital pode ser um ato muito humanitário, pode ser um tipo de eutanásia, ou seja, um tipo de misericórdia à sociedade para garantir que este criminoso não repetirá o crime que cometeu. O alívio social em saber que os homens estão livres dos sanguinários é uma dádiva de misericórdia para o restante da humanidade. Que tipo de humanitarismo pervertido a este, que tem mais solicitude com a vida de um único homem culpado do que com as vidas de muitos homens inocentes? Em nome da misericórdia, para os homens em geral, pode-se apresentar uma petição forte a favor da pena capital por certos crimes que têm probabilidade de serem repetidos. Além disto, pode ser argumentado que a irreformabilidade de certos crimes, de certos criminosos, é uma das razões para a pena capital. O Antigo Testamento, por este motivo, exige a execução de um filho rebelde e incorrigível. Deuteronômio 28:18. Quanto se calcula a enormidade da tristeza e da morte que pode ser trazida sobre homens inocentes por um só humano incorrigível, talvez haja mais bom senso na lei de Moisés do que a justiça social contemporânea indulgente está disposta a reconhecer. A justiça a exige uma ordem justa e perturbada pelo assassinato, e somente a morte do assassino pode restaurar aquela justiça. A restituição não é possível pelo assassinato, e a reforma pode, na melhor das hipóteses, apenas garantir que o mesmo ato pelo mesmo homem não ocorrerá outra vez. Mas nada satisfaz a justiça no que diz respeito ao primeiro assassinato. Deus pode perdoá-lo? Pode, mas até mesmo Deus não pode justificar o pecado. Na realidade, nada chega a realmente justificar o pecado. O pecado sempre é injustificável. Não se quer dizer com isso que não possa ser perdoado. Pode ser perdoado mediante Cristo? Pode,
nem se quer dizer que não há satisfação para a justiça contra o qual se pecou. Há uma só coisa que satisfaz uma justiça ofendida, e esta é o pagamento da dívida à justiça. O pagamento bíblico para o assassinato é a vida da pessoa, a vida pela vida, o sangue pelo sangue é a regra. A penalidade pode tirar a vida do outro homem da sua própria vida. A razão por que esta base lógica talvez soe estranha aos ouvidos modernos é que o verdadeiro sentido da justiça foi obscurecido, quando os homens já não creem em Deus nem numa lei moral imutável. Segue-se que nenhuma penalidade deve ser incorrida por transgredir uma lei que não existe. Juntamente com esta distorção contemporânea da justiça, há um conceito anêmico do amor. Um Deus amoroso não castigará pessoa alguma. Pensa-se de modo vão. Conclui-se daí que um pai amoroso deve se disciplinar o seu filho. Não admira que os homens não entendam a necessidade da pena capital, não veem a necessidade de qualquer tipo de castigo. Deixa de ver que os pais amorosos castigam seus filhos. Provérbio 13, 24. E que um Deus amoroso disciplina seus filhos. Hebreus 12, 5, 6. Na realidade, quase o inverso da mentalidade moderna é o caso. A Bíblia ensina que o castigo apropriado é prova do amor. O amor está na disciplina. Quem ama, disciplina o filho. A falta de correção é uma indicação da falta de verdadeira solicitude para com os teimosos. Uma consideração final deve ser feita em resposta à alegada desumanidade de pena capital. A pena capital, contrariamente àquilo que alguns assim chamados humanistas nos levariam a crer, realmente subtende mais a consideração que o indivíduo, o homem individual, é a imagem de Deus. E por isso é errado matá-lo. Gênesis 9, 6. O homem é tão valioso como indivíduo que qualquer pessoa que interfere indevidamente com seu direito sagrado de viver deve enfrentar as consequências de perder a sua própria vida. O valor do indivíduo é tão grande que a penalidade máxima é aplicada àquele que interfere indevidamente com a vida de até mesmo um só homem. O hierarquismo tirar outras vidas. O problema de quando e por que é certo tirar outras vidas não é fácil. A tensão é resolvível, no entanto, quando é aplicada em ética hierarcaica. Matar é justificável quando muitas vidas podem ser salvas, quando menos são sacrificadas, ou quando vidas completas são preservadas em preferência às incompletas, ou quando uma vida real é preferida, uma vida em potencial. Até mesmo o suicídio para salvar mais vidas é preferível. O princípio básico por detrás dessa conclusão são: as pessoas são mais valiosas do que as coisas, muitas vidas são mais valiosas do que menos vidas, pessoas reais são mais valiosas do que pessoas em potencial, pessoas completas são mais valiosas do que pessoas incompletas. E por causa do valor intrínseco das pessoas que o assassinato é errado. E é porque o assassinato é um grave delito contra o valor intrínseco de outras pessoas e da pessoa de Deus, que o ser humano reflete o que a penalidade é tão grande. O castigo capital não é impessoal ou anti-humano, é pró-humano ao remover o anti-humano. Diga-se o valor da pessoa individual. Esta altura, fica mais simples ver a aplicabilidade do outro princípio do hierarquismo. O que promove o interpessoal é mais valioso do que aquilo que não promove. A sentença de morte para que foi o cérebro por detrás do plano para liquidar uma raça é uma maneira eminentemente apropriada de trazer a esta carreira eminentemente antipessoal. Um fim justo. Castigar o impessoal, o antipessoal, não é impessoal em si mesmo. Pelo contrário, é uma vindicação do valor intrínseco de cada pessoa. Não castigar o antipessoal é um ato impessoal. Recusa-se a investir com a justiça quando o valor intrínseco de pessoas
inocentes é violado e uma ética altamente pessoal. A pena capital aplicada com justiça pode ser uma expressão de uma ética muito centralizada na pessoa.